paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que alegria continuar com os irmãos aí que estão videologados, que estão ligadinhos na 1390. Continuamos aqui com o pastor João César, pastor Remi, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Muitos irmãos estão chegando agora, pastor, por isso que a gente tem que representar, né, novamente. Os pastores estão desde das 12 horas e 15 minutos, um pouquinho de atraso, né? E já viajamos um pouquinho pela Índia, mas nós vamos continuar nessa viagem agora, nesses 27 minutos de programação Missões Heróis da Fé. Nos ajude a divulgar, compartilhe, essa programação é muito importante. Você também conhecer estes projetos, poder contribuir, orar. Tem tanta coisa que podemos fazer pela obra missionária, mas também não queremos perder tempo. Já vamos aqui estar conversando com os pastores, que até então ficamos lá em Bangalore, né? Agora nós vamos para Marcapur, né, pastor João e pastor Remi? Então, pastor João, sim, nós estivemos em Marcapur. Gostaria que o pastor João também falasse um pouco de Marcapur, mas em Marcapur nós temos uma igreja, bastante irmãos, né, pastor João? Eu posso dizer, para a Índia, uma multidão de irmãos. Então, me alegrou muito, irmão, a obra na Índia. A gente teve ali em Tripurantakam, em Durg também tivemos lá, né, uma estrada bem ruim para chegar em Durg. A gente encontrando macaco, búfalo, e eu imagino caminhão, só tinha uma pista, foi altas aventuras, né? Mas o nosso coração estava muito alegre por ver o que Deus estava fazendo lá naquela região, no interior, aqueles irmãos simples, mas foi uma glória de Deus, né, pastor João? Deus derramava da sua glória. Não foi diferente lá em Bangalore, né? No culto de Bangalore foi uma glória de Deus. Então eu voltei de lá, meu coração ficou indiano. Gostaria que o pastor João falasse, né? Que esteve lá junto conosco. Nós viajamos, saímos numa quinta-feira, às 8 da manhã, de Bangalore, chegamos em Marcapur às 8 da noite. Foi um pouco mais de 8 horas da noite, foi uma viagem longa, né, em estradas, as estradas boas, elas mesmo assim se tornavam muito difícil de trafegar, porque eles vêm na contramão, é carro, é caminhão, na contramão é moto, então eles não respeitam a lei de trânsito, eles saem de qualquer lugar ou vão para qualquer lugar. Então, tem que estar muito atento. Então, se anda em alta velocidade para se envolver num acidente, não demora muito. E os pedestres também, né? Os pedestres também. Teve um pedestre lá que bateu no meu carro. O pastor Remi atropelou um lá. Não foi eu que atropelei, ele que me atropelou. Ele que veio no carro. Que situação! Eu estava buzinando. Eles vêm, eles têm tanta confiança que o pessoal vai parar e não bater, que eles não olham para trás, eles não se importam, é uma coisa impressionante, né? E nessa ida, o pastor Remi dirigindo, ele veio vindo, o pastor Remi não parou, deu o retrovisor no cotovelo dele, mas não foi nada grave. O que ficou mais apavorado foi o missionário Ramesh, que começou a dizer: eu vai levar, pastor. Eu vai levar, pastor. Ficou desesperado. Senhor, para que eu vai levar. Né? E aí o pastor que me parou e ele ficou mais calmo, daí pegou. Mas é uma outra realidade. Aí chegamos lá e passamos a conhecer lá, o missionário Prabhat, e participamos daí do sábado, na sexta-feira já, né, pastor? Foi sexta-feira lá em Durg, sexta-feira. E a gente vê assim que eles fizeram um culto fora da igreja, ao ar livre. Então eles cobrem a terra com uma lona
e todo mundo tira os calçados, mesmo sendo ar livre, para subir em cima daquela lona. Eles se acomodam no chão, sentam ali, cruzam as pernas, sentam e cultua Deus. Mulheres de idade sentam no chão, assim, com as pernas cruzadas, tremendo, né? Como é que elas aguentam ali 2, 3 horas? Fico todo o tempo, 2 horas de culto e elas estão ali sentadas. Né, mas tinha cadeiras para os convidados, né? Porque só no tinha cadeira atrás, mas eles não sentaram tudo no chão. Não, no caso para o pastor Remy, para o senhor, para a irmã Mária ali, né? Porque senão nós ia ficar em pé. Eu já imaginei a cena, eu não consigo me sentar, né? O meu porte físico me impede de sentar daquele jeito e ficar por mais de alguns poucos minutos. Ia ficar de pé, né? Sim. Mas o povo, assim... E aí, o pastor Remy trouxe uma palavra, todos nós cooperamos ali no culto. E eu me emocionava vendo, assim, né? Me renovava em ver aquele povo fazendo a obra de Deus ali, o irmão de Durg lá, uma pessoa assim que é muito bom estar perto dele, né? Ele, a família esforçado, trabalhando para Jesus, com um sentimento maravilhoso. Quem é o encarregado do Durg? O Vandanan. Uma família abençoada, né, pastor João? Uma família muito querida, a família toda muito querida. Então, o recurso de música é pouco. Lá em Durg, o filho do missionário, do dirigente da congregação, tinha um teclado que ele botava ali, ele tentava acompanhar quem cantava, o povo cantava no ritmo, fora do ritmo, aquilo ali não fazia muita diferença, na verdade. Eles cantavam, não tem um grupo de adoração, e nenhuma das igrejas tinha, não tem o pessoal, né, com instrumentos, assim. O único lugar onde eu vi um violão foi lá onde o irmão Ramesh está, porque ele toca e o outro jovem também toca. Mas no interior não, mas isso não impede eles de adorar a Deus, de cantar. E foi um mover de Deus. Nós víamos no final do culto as almas ali chorando na presença de Deus, e vi elas orando ali, só que a gente não entende o Telugu, nem o Índia, tanto o idioma, né, que vai se saber o que elas estão falando. Aí no outro dia o missionário disse que Jesus tinha batizado uma delas com o Espírito Santo. Ah, que coisa linda. Então uma estava falando a língua do céu. Que coisa linda. Em Tripurantacã, 4 hindus aceitaram Jesus. 4 hindus, olha que coisa linda. Pastor, só aqui bem rapidinho, esta programação está sendo transmitida também lá na Rádio do Paraguai, Impacto de Dios. Então, eles estão assistindo. Que Deus bendiga a todos nossos irmãos ali também. Um abraço para o pastor Gabriel Cáceres. Ele que é o nosso missionário na cidade de Caguaçu. Cidade de Caguaçu. Deus abençoe nossos irmãos do Paraguai. Eu dou com saudade da nuestra tierra Guarani. Dia 7, né, pastor? Estão chegando Dia lá. 7 nós estaremos lá na cidade do Paraguai em um congresso regional. Então vai estar lá o nosso pastor presidente. E quero convidar todos os irmãos que apoiam a obra missionária no Paraguai, ou seja, todos os nossos missionários, todos os encarregados de áreas que são mantenedores do Heróis da Fé, eles são missionários também, né? Sim. Agradeço os encarregados de áreas por esta visão missionária. E o que é o Heróis da Fé, não, pastor João? O Heróis da Fé não é uma empresa. O Heróis da Fé foi alguns homens de Deus que querem investir em quem tem uma chamada, né? Dar o primeiro passo, né? Dar um suporte para aquele irmão que tem uma chamada missionária, que quer ir lá no campo estruturar uma igreja, formar um povo lá, né? Então, Heróis da Fé está disposto a investir em homens que realmente têm uma chamada, que amam as almas, ama Deus, né, em primeiro lugar, né? Porque se amar sua alma, que é pouquinho, ele abandona as almas, né? Mas se a gente ama Deus, e é o que Deus ama, né? Deus amou o mundo todo, que deu o seu Filho. Então, a obra Heróis da Fé faz de tudo para poder ajudar o máximo possível daqueles irmãos que têm uma chamada missionária. Inclusive o pastor João César, né, lá na Europa. Heróis da Fé tem
ajudado ele a estruturar uma igreja na Europa. E nós vimos, irmãos, lá na Europa, Deus abençoando grandemente. E eu creio que a pouquinho a Europa vai estar ajudando Heróis da Fé, ou se já não está, né? Mas se torna autossustentável. Então, o Heróis da Fé vai lá, investe naquilo que pode em um missionário, né? Ajuda, pelo menos ajuda ele a desenvolver o talento dele, né? E tem dado certo, né? Muitas almas têm se convertido, temos obras em vários países, que não posso enumerar aqui, né? Mas são vários países que nós temos obra. Então, inclusive lá na Europa, que o pastor João é o supervisor, e eu vejo lá que os irmãos estão abençoados na Europa, né? Essa semana nós estivemos juntos, ele me contando os testemunhos da Europa. Eu vejo assim que é um povo que estão lá na doutrina, servindo a Deus, né? E uma glória de Deus caindo na igreja, que isso é muito importante, né? Porque onde está Deus, o pecado não fica, né? A pessoa entra lá vaidosinha, mas daqui a pouquinho o Espírito Santo pega, ele já é transformado. Isso nos alegra, né? É verdade. E nós gostaríamos de convidar você que não deixou seu like ainda. Precisamos divulgar essa programação. Olha que coisa grandiosa nós ouvindo aí sobre os projetos lá no exterior, Índia, na Europa. Meu Deus, são tantas coisas lindas que Deus está fazendo. Você está aí divulgando essa programação. Muitas pessoas vão estar conhecendo, vão estar apoiando a obra missionária. Então, faça missões, divulgue essa programação, deixe o seu like para que o YouTube venha reconhecer esse programa. É isso, irmã Tainê? Olha aí. Glória a Deus, não errei, meu Deus. Vamos continuar, pastor Remi, então. Não, pastor João, talvez fale um pouco da Europa, mas no Peru, eu cheguei no Peru, me surpreendi com o Peru. Lá, nosso missionário mora lá de uma das cordilheiras, do monte lá que faz parte das cordilheiras dos Andes. Assim, um povo humilde. Mas estava uma glória de Deus a igreja lotadinha, cheia de irmãos servindo a Deus. Então isso nos alegra, né? Eu creio que isso também alegra o coração de Deus. Agora você me pergunta, na Europa não tem igreja? Tem igreja. Na Índia eu posso dizer que não tem, né? Muito pouquinha igreja que a gente vê lá, e nem sei né, como é que funciona, mas a gente deve ter visto umas 2 ou 3, não mais que isso. Mas em outros países tem, como na Europa, né? Como no Peru. Mas o problema é que nós temos uma visão de santificação, e isso é que não tem. Então eu não sei se uma igreja mundana ela pode ser chamada de igreja, né? Então o nosso compromisso ainda é maior, porque não basta nós ter lá um grupo de pessoas reunidas. Nós precisamos de homens de Deus que amem a Deus, a sã doutrina, a santificação, que as pessoas entrem na igreja e mudem. E é isso que o mundo está precisando, é isso que o Peru precisa, que a Argentina precisa, que o Brasil precisa, que Portugal precisa, que a Índia está necessitando. E eu vejo que Deus tem levantado homens com essa revelação. E nós temos vários exemplos disso, nos Estados Unidos, Porto Rico. E nós tivemos em Porto Rico, nos Estados Unidos, agora no início do ano. Voltei de lá muito alegre. Nós já temos lá, os irmãos já estão querendo começar a construir um templo em Porto Rico. Compramos lá um terreno, eu acho que 8.600 metros quadrados, se eu não me engano. 8.600, às vezes eu sou capaz de se não me engano, 86 mil pés, mas isso eu não posso garantir, eu acho que é 8.600 metros quadrados, aproximadamente. Então, eu já quero começar a construir uma igreja. Nossos irmãos lá nos Estados Unidos estão muito contentes, servindo a Deus lá. E gostaria que o pastor João falasse um pouquinho de Portugal, aproveitar que ele está aqui, né, irmã Mari? Sim. Irmã Ivoneide, né? Contasse lá, né, para não deixar que eu conte a história A igreja aqui em Portugal, desde o seu início, é sustentada pelos Heróis da Fé, pelos irmãos que têm investido nessa obra. E até hoje, nós temos necessidade, tem um grupo de apoio, de suporte, que trabalha pela Europa, por Portugal. Isso possibilitou nós crescer de uma igreja, né? Nós hoje já estamos com 5 igrejas, estamos com duas igrejas na região de Lisboa, Almada,
Setúbal, Grândola, Santiago do Cacém, agora Lousada, e vamos abrir a 6ª igreja agora, se Deus assim permitir, em Elvas. Então, isso porque as do investimento, os irmãos, de uma igreja. Então, e por que nós começamos a ajudar a Índia? Se aqui nós temos ainda bastante necessidade. É porque eu cheguei na igreja e encontrei um cofre. Esse cofrinho, ele nasceu lá na congregação Parque da Matriz, com o evangelista Milton. Exatamente. E depois, o presbítero Alex, ele impulsionou esse cofre para frente. Hein? E aí chegou um aqui. Aí eu me veio aquele sentimento que nós não podemos somente receber, que nós precisamos também fazer alguma coisa pelo reino, pela obra de Deus. Então, aquela igreja que se acomoda só em receber, ela vai morrendo. Ela vai morrendo, e a igreja ela não pode, ela tem que continuar gerando. Então, ela tem que ser um canal de Deus para avançar, para ir para frente. Então, nós colocamos esse cofre. Os irmãos sabem que as moedas, o euro aqui, bota 1 euro, 2 euros, essa moeda representa bastante. Então, começamos a juntar em todas as nossas igrejas, e isso deu um volume que agora, a última vez, deu um volume abençoado para ajudar lá, a obra de Deus lá. Então, nós temos necessidades aqui, mas com esse sentimento, eu creio que agradou a Deus, e nós temos investido na Índia. E eu fui para lá, os irmãos daqui me apoiaram 100%, os irmãos, a minha passagem deu 840 euros. Eu comprei no meu cartão, usando o plafond, eu não sei como é, o limite de crédito do cartão, então eu não tinha dinheiro para isso. Quando os irmãos daqui souberam isso, eu não pedi o dinheiro para pagar, mas quando eles souberam, eles pagaram a passagem. Um foi lá e deu 100, um deu 300, eles foram dando voluntariamente, né? Então... E a bênção me alcançou também, né? Oh, glória! Então, eu vi que os irmãos daqui têm esse sentimento, e eles investiram lá, né? O presbítero Carlos, que é o responsável de missão ali em Lisboa, junto com o presbítero Isaac, que é o pastor da área, tem um coração nobre missionário aberto, e os irmãos aqui, o Diácono Jordão, que é aqui da área sul também, um coração aberto para investir no reino, e os irmãos têm esse sentimento. E isso é uma expressão de gratidão por aquilo que recebe da parte de Deus aí dos irmãos. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Eu fui ali, tive essa dádiva de Deus, esse presente de Deus ir para a Índia, tive vontade de ficar ali. Só que, né, alguém diz assim, pastor, mas quem sabe é de Deus, porque o senhor teve esse sentimento de ficar lá. É que todo lugar que eu chego e vejo uma necessidade, eu tenho vontade de ficar ali. Então, a gente vê essa necessidade. Eu sou assim também, então, tenho vontade de ficar. Então, a gente sabe que a gente não é nada, mas se a gente puder contribuir com pouco, já... Mas a gente vê aí, há uma necessidade muito grande na obra missionária. Nós vemos lá os irmãos tendo uma necessidade de alguém. Eu vejo que muitas pessoas se emocionam e elas têm dó das pessoas, e a gente fica comovido com o sofrimento dos outros. Mas a pessoa tem que ir amando a Deus e fazer tudo por causa de Deus. Porque algumas pessoas vão dar fruto, outras vão decepcionar, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Então, o desejo que eu tenho de continuar fazendo a obra, ou de ficar num lugar ou no outro, é justamente por causa de Deus. Porque Deus não nos decepciona, mas é muita necessidade. Quando uma pessoa se emociona só, ela vai retroceder, porque a dificuldade vai aparecer. A obra missionária não é um mar de rosa, é guerra constante, porque o diabo não quer que nós avançamos. É um obstáculo, então as pessoas acham, tem que parar, porque olha aí, investimos tanto dinheiro nisso, agora tem que mudar a direção, mas é uma guerra constante. Nós estamos tentando, nós estamos invadindo o território que está no domínio do diabo, para arrancar as almas de lá. Não se espera outra coisa, não ser um embate, uma guerra, né? Então, não há como fazer algo missionário sem enfrentar essas coisas. Então, a gente vê assim que
muitos têm aquela preocupação, porque fala da Índia, tem lá em Marcapur uma igreja abençoada, mas um desafio, né? Em Durg, em tudo, um desafio deles entenderem essa revelação por completo. Eles estão entrando cada dia mais, isso nos fez nós vir com muita alegria de lá, como o pastor Remy disse. Cada dia, né, a gente está mais feliz porque vê que eles estão entrando, mas eles estão, né, trilhando esse caminho para entender tudo isso. Então, é isso, né, meu pastor? Então, nós temos na Índia Durg, Tripurantakam e Marcapur, que é o interior lá onde começou a obra. E Bangalore, né? Não, Bangalore, sim. Bangalore é a central lá, né? Que é a base. Isso. Mas fora isso, então esses são 4 igrejas que tem no estado de Andhra Pradesh. E eu vi a importância do pastor Remy estar lá, porque ele fez uma reunião com os obreiros, eles ficaram muito felizes, conversou, porque por telefone é muito difícil, E a ida dele lá se resolveu muita coisa, coisas assim que são coisas que não temos tempo para estar falando, mas o importante é o quê? Que ele foi lá, se resolveu muita coisa, eu vi Deus usando ele, porque o diabo está sempre tentando levantar a parede, né? E Deus usando ele para derrubar a parede, estabelecer algumas coisas importantíssimas para o avanço, né, mudando algumas coisas, autorizando outras, trabalhando, conhecendo a necessidade, ouvindo ela e vendo Deus agir. Nós temos, creio que voltou de lá gostando até de cão, né, que é de cachorrinho. Eu creio que essa obra vai avançar cada dia mais, porque tudo que está lá é um projeto de Deus, só que as dificuldades existem, porque nós temos um batalhão do inferno contra nós. E o que a igreja faz quando é atacada de um lado? Ela vai para outra fronte, nós não podemos voltar. E nós vimos, pastor João, que, por exemplo, o Heróis da Fé, a nossa liderança do Ministério da Restauração tomou uma decisão de todas as nossas entradas da igreja, 10% vai para a missão. Verdade. Então, isso, quem está fazendo missão é o ministério, né, em si, a organização, a convenção, mas eu como crente, para fazer missão, são com essas ofertas voluntárias que eu faço, né, o que os irmãos fazem, a igreja local, ela faz missão com a oferta de cada irmão. Isso é uma igreja missionária, né? Não basta nós dar 10% de nossas entradas aqui vai para a missão. Isso é o ministério fazendo missão. Agora, a igreja missionária é quando eu tiro um pouco de mim, porque aquilo que a gente dá ali é dízimo. Né? Não é uma oferta missionária, a gente dá dízimo. E a igreja que dá a oferta missionária lá, a administração. Agora, quando eu tiro um pouco de mim, nesses grupos de apoio, Heróis da Fé, né, de projeto, isso sim se chama uma igreja missionária. E eu vi isso aí nos irmãos lá de Portugal, eu fiquei muito contente com os irmãos de Portugal, o pastor João César, que tem essa visão, amigos do Heróis da Fé, né? Glória a Jesus. Pastor João. Amém. Amém. Nós temos o investimento bem administrado, né? Porque não tem luxo lá, mas o necessário tem para a glória de Deus. Temos 1 minuto, o senhor pode dar suas considerações, pastor Remy também. Passa muito rápido o nosso programa aqui. Eu quero mais uma vez publicamente agradecer a Deus e agradecer por a oportunidade que tem me dado de servir a Ele. Agradecer a mesa diretor do nosso ministério, o meu pastor presidente, meu pastor diretor e a todos os irmãos contribuintes com a obra missionária por me dar esta oportunidade de poder servir a Deus e fazer alguma coisinha na obra de Deus aqui em Portugal e poder ter contribuído um pouquinho, pelo menos carregando a mala do meu pastor ali na Índia. Deus abençoe. Eu faço as mesmas palavras, irmã Ivoneide. Agradeço a equipe Heróis da Fé. A irmã Ivoneide, que é a nossa cuidadora, né, pastor, na viagem, está sempre à disposição, né, nos ajudando. A toda a equipe Heróis da Fé, a nossa liderança. E aos missionários que estão lá no campo, né, eles que são o boi que debulha. Então, Deus abençoe a todos os missionários que estão no campo, né, nos países, que estão no Brasil, mas que tenham o coração em Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos
em nome de Jesus, e um dia nós receberemos a recompensa por aquilo que nós fizemos para Deus. Glória a Jesus. Amém. Uma pergunta só aqui da irmã Elisandra. O senhor trouxe um sari para a irmã Cida, sua esposa? Eu trouxe. Olha aí, então, irmã Elisandra. Que bênção! Eu trouxe 2. Eu só não posso dizer que ganhei para trazer, mas trouxe 2 salários para ela. Que maravilha. E o senhor levou para a irmã Silvana, com certeza, né? Levei, sem dúvida. Olha que coisa boa. Então está respondida a pergunta aí. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram participando aqui. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.